Muito bem, gurizada, vocês já sabem que eu criei um canal, estamos aí presente no YouTube. Uhul! E já vou começar avisando para vocês clicar aí no inscreva-se, para você curtir, deixar seu comentário, arranja uma treta aqui embaixo, faz uma polêmica, enfim, certo? Hugo de São Vítor, bom? Hugo de São Vítor foi o primeiro autor assim que eu me debrucei, mais propriamente falando como filosofia, como pedagogia, né? No período que eu estava na faculdade. Meu TCC foi sobre Hugo de São Vítor, então deu para pesquisar muita coisa, né? Sobre este grande pedagogo, um dos maiores pedagogos da história da igreja, talvez o maior, segundo alguns, né? E eu aí considero ele um dos maiores, com certeza, que basicamente, né, tem a sua vida um tanto desconhecida por parte das pessoas. Então, se você já ouviu falar um pouco de Hugo de São Vítor, tem mais interesse, não esquece de mandar esse vídeo aqui para os seus amigos, certo? Bom, quem foi Hugo de São Vítor? O pequenino Hugo nasceu nessa região da Saxônia em 1096, né? Estávamos aí num século, né, de ouro para a igreja, e os próximos dois, então, seriam ainda melhores, certo? Principalmente ali o século 12 e 13, né? Ele nasce no finalzinho de um, mas já começa ali no século 11. Hugo de São Vítor, né, foi desde pequeno dado à piedade, dado à devoção. Hugo de São Vítor desde pequeno, então, gostava muito de estudar, né, tinha uma vocação religiosa muito nítida, e ele tinha um tio que era bispo, certo? E esse tio, que era bispo, conhecia lá na região da França, ali pertinho de Paris, um pequenino mosteiro onde havia alguns cônegos que seguiam Guilherme de Champeaux, né, que havia sido um professor, um grande mestre que dava aula, certo, numa cátedra, numa escola, e que havia se retirado de suas atividades para estudar sozinho por conta, se retirar, né, para justamente viver como uma espécie de eremita, e seus alunos não deixaram e foram atrás, né? Eles estavam numa capelinha, de São Vítor, né, um mártir que tinha ali uma capelinha erguida a ele, e basicamente ali eles fundaram, né, a abadia de São Vítor, o mosteiro de São Vítor, que depois se tornou uma abadia. Guilherme de Champeaux era o abade. Guilherme de Champeaux que deu a bênção abacial para São Bernardo de Claraval, por exemplo, que depois seria amigo de Hugo de São Vítor, certo? Mas Hugo de São Vítor vai então pedir desse tio estudar, né, meio que escondido. Ele vai fazer uma peregrinação com esse tio e acaba ficando no mosteiro de São Vítor. Ele ingressa muito jovem, né, e com o tempo, vocês sabem como é que funciona, né, a educação medieval. Se não sabem, nós vamos conversar mais sobre ela aí nos próximos vídeos. Hugo de São Vítor começa estudando, né, a gramática, a retórica, a lógica, etc. E conforme você ia estudando, você ia também ensinando para poder seguir adiante, porque os vitorinos tinham essa questão do ensino também como uma metodologia para a aprendizagem, assim como os medievais foram descobrindo isso ao longo do tempo, certo? E herdaram muitas coisas dos próprios gregos. Bom, eles eram todos padres agustinianos, certo? Seguiam a regra de Santo Agostinho, num sentido. Eles tinham uma regra, no caso, eles eram vitorinos, né? Cônegos de São Vítor, mas seguiam a regra agustiniana. E Hugo de São Vítor, então, começa a crescer, né, dentro, tanto em santidade, em virtude, etc., quanto em sabedoria. E logo cedo é dado como uma espécie de tutor da escola, e depois sobe, né, aos altos graus, até ser o mestre, e posteriormente, então, ser o abade de São Vítor, e consagrar, de fato, a abadia de São Vítor. Guilherme de Champeaux acaba ficando ofuscado, né, e Hugo de São Vítor cresce. E qual era o grande segredo, né, as grandes contribuições de Hugo de São Vítor, para que ele seja tão louvado assim atualmente? Você já deve ter ouvido falar de Hugo de São Vítor de um modo ou de outro. Então você está curioso, como assim esse cara, né? O que ele fez? Bom, entre tantas coisas que Hugo de São Vítor fez, ele pode ser considerado inclusive um dos pais da escolástica, junto com Santo Anselmo de Cantuária, etc. Hugo de São Vítor basicamente organizou e trouxe uma finalidade muitíssimo interessante para os estudos, para a vida de estudos. Cadê seus estudos? Veja, dentro do cristianismo sempre se teve uma noção, inicialmente falando, mesmo que tivesse algum embate, né, dentro da igreja antiga, de que o estudo poderia ser um meio de ascese, ou seja, um meio de você se santificar. Mas não havia, né, ninguém que havia pensado sobre isso com um profundo zelo como Hugo de São Vítor fez. Nós temos, evidente, vários escritos de Santo Agostinho, no seu De Magistro, temos vários escritos do próprio São Bento. Hugo de São Vítor pega uma base muito de São Bento, de Santo Agostinho, das escrituras, evidentemente, dos padres da igreja, e começa a formular, certo, toda uma pedagogia, um modelo escolar para que os jovens, né, e os adultos, todos os alunos, então, portanto, fossem galgando, fossem crescendo numa direção, numa finalidade que fosse a sabedoria, como todos sempre buscaram, mas o processo de subida, o processo de busca, basicamente, seria um processo ascético, ou seja, um processo onde você lutaria contra as suas paixões,
paixões e venceria, adquiriria virtudes, venceria vícios, certo? A partir então da disciplina nos estudos e os estudos voltados então para um grande fim, que é a Sagrada Escritura. E é para isso, inclusive, que ele escreve seu Didascalicon, né? Que é o livro mais famoso de Hugo de São Vítor, que você já deve ter visto por aí, né? Da arte de ler, ou seja, como que você passava pelas artes liberais, certo? Também as artes mecânicas, as artes teóricas, etc. E você chegava até então ao estudo da Sagrada Escritura, certo? Todo o organograma ali que se tinha para poder fazer essa espécie de estudo. Mas até Hugo de São Vítor surgir, a figura da educação é muito voltada em torno do professor, né? E Hugo de São Vítor traz a centralidade do aluno como um ponto muito interessante, porque ele realmente pensava na educação em volta do aluno, apesar de que algumas escolas falam por aí, né, que a pedagogia agora é revolucionária, voltada para o aluno, etc, e tal, e aprender a aprender, não sei o que. Bom, Hugo de São Vítor já fez algo muito melhor que isso há 1000 anos atrás, basicamente, e vejam só, ele ensinava o que o aluno devia estudar, ele ensinava como que o aluno devia estudar, quais conteúdos o aluno devia estudar, certo? Organizou, né, todo o organograma, repito, né, de estudos do trivium, do quadrivium, colocou as artes, né, mecânicas, colocou... Tem toda uma divisão, uma divisão das artes de Hugo de São Vítor que é realmente extraordinária, e ele explica muito bem isso no seu Didascalicon. Há outros textos, né, de Hugo de São Vítor, os Sacramentos da Fé Cristã, ao estudo das Sagradas Escrituras, o famoso opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, que a gente pode comentar num vídeo no futuro aí, certo? Mas não somente voltado aos alunos, Hugo de São Vítor também ensinava como devia se portar a escola, como devia se portar os professores, os mestres, certo? Os diretores, e ele pensava, né, pensava nos currículos, se é que a gente pode falar assim, e realmente fazia com que todo o ambiente, né, ou seja, todos os mecanismos desta operação funcionassem de acordo com a sua natureza, certo? Então vejam, é uma coisa realmente impressionante, porque no período de Hugo de São Vítor ainda não havia sido fundadas as universidades, estavam sendo formadas, e muito das universidades que surgiram ali, principalmente, né, na França, em Paris, beberam então desta espiritualidade, desse modelo de educação, né, dessa organização educacional vitorina. Então Hugo de São Vítor também é um ponto marcante na fundação das universidades. E tem, né, grandes e grandes frutos como Pedro Lombardo, né, que escreve suas sentenças, e as sentenças de Pedro Lombardo vão ser então algo fundamental no surgimento das universidades. O próprio São Tomás, a primeira obra de São Tomás de Aquino, é comentar as sentenças de Pedro Lombardo, que foi discípulo, né, de Hugo de São Vítor, foi dado logo pequeno para lá, a Ricardo de São Vítor, né, que é o mais conhecido, que é quem continua as obras de Hugo de São Vítor, e tem a sua grande obra, Benjamin Menor e Benjamin Maior, né, que são obras de espiritualidade que eram famosíssimas, né, antes nós temos acesso às obras dos Carmelitas, de São João da Cruz, Santa Teresa, etc. Enfim, você tem a própria surgimento das universidades, você tem a relação de proximidade de Hugo de São Vítor com São Bernardo de Claraval, você tem a questão da escolástica, e você tem inclusive o elogio de São Boaventura, né? São Boaventura tem um texto maravilhoso sobre Hugo de São Vítor, né, falando que ele era a união, né, da sabedoria, da piedade, etc. E temos também o próprio Santo Antônio de Lisboa, que estudou, né, num primeiro momento, com os cônegos agostinianos que haviam aprendido na abadia de São Vítor. Então, o princípio da formação de Santo Antônio, que era tão sábio, né, tão estudado, e que revolucionou, de certo modo, se a gente pode usar essa palavra, a formação dos franciscanos, com a sua personalidade, sua presença, sua doutrina, né, muito dela também bebeu, num primeiro momento, então, da formação que se baseava aí na pedagogia de Hugo de São Vítor. Essa é uma noção inicial, é uma chamada pedagogia para a sabedoria, é uma pedagogia com essa finalidade para alcançar a santidade, e coloca todo o projeto, toda essa escadaria para a sabedoria como um meio ascético de vencer a vida de estudos, e coloca a centralidade do aluno e o modo como o aluno vai então crescendo, né, como algo elementar e principal. Essa é um primeiro esboço para a gente conversar sobre a pedagogia de Hugo de São Vítor, no qual inclusive eu tenho um curso sobre esse assunto lá no meu site, nervocan.com, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Até para não esquecer, 1141 morre Hugo de São Vítor, certo? Morre novo. Se você gostou desse vídeo, gosta de Hugo de São Vítor, se interessa mais pelos livros de Hugo de São Vítor, certo? Basicamente, você sabe o que tem que fazer. Curtir, compartilhar, dar pros amiguinhos, arrumar uma treta aqui embaixo, nos comentários, etc, para que a gente consiga fazer esse canal aos poucos ir crescendo, e com o tempo, então, para que a gente possa crescer, então, e cada vez mais fazendo o conteúdo ser espalhado. Certo, meus caros? É isso aí. Esse é o nosso primeiro vídeo de conteúdo. Aos poucos, então, vamos soltando mais. Não sei se vai ser 2 por semana, 3 por semana, 1 por semana. O importante é que toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal, nem que sejam lives
lives muito especiais com convidados. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!